Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula do nosso curso de Administração Geral para você que está começando do zero aí dentro desse projeto de construir as bases do conhecimento dessa matéria para que você possa conseguir o bom resultado que você espera nos concursos que você está planejando fazer, não é? Apesar de ser um curso voltado para quem está iniciando, ou seja, partindo lá da base, a gente não vai ter exatamente moleza. A prova disso é essa nossa primeira aula, a aula 1, em que a gente vai fazer um grande tour por todas as teorias, ou pelo menos por todas as principais teorias administrativas que foram desenvolvidas ao longo do século passado e que nos trazem ao pensamento administrativo nos dias de hoje. Não é? Esse é um tema constante em provas, não é? em programas de editais de concurso, quando existe a disciplina de administração geral, então está sempre ali, né, a evolução do pensamento administrativo, ou as teorias administrativas, teorias organizacionais, por aí. E, além disso, ele é base para quase tudo que a gente estuda dentro dessa matéria e para vários tópicos que a gente estuda também em administração pública. Então, várias das coisas que a gente vai estudar depois, como motivação, como liderança, como estrutura organizacional, mesmo estabelecimento de objetivos e metas, ou seja, são vários assuntos que fazem parte da administração geral, cuja base está dentro exatamente desse processo evolutivo. Então a aula de hoje acaba sendo extremamente pesada, especialmente se você nunca estudou a matéria, porque a gente vai percorrer realmente praticamente 100 anos de teorias administrativas. Né? Então são várias e várias teorias administrativas. Como você tem que ver isso em 2 horas, isso pode parecer um conteúdo algo extenso. Mas fica tranquilo, ou seja, a ideia é que você veja uma vez, que você tente fazer os exercícios, que você dê uma olhada no texto de apoio, que se for o caso, reveja os vídeos. E além disso, ao longo das próximas aulas, a gente acaba voltando no tempo, então, no tema, né? Ou seja, a gente acaba voltando às questões que a gente vai abordar na aula 1, sempre fazendo referência às próprias teorias administrativas. Então, é aos poucos que você vai consolidando isso. Então, quando a gente olha para essa aula 1, o mais importante é que você seja capaz de entender isso como um processo evolutivo, ou seja, você entender como, ao longo dos séculos, as teorias vão surgindo. E cada teoria que surge traz ideias novas, traz conceitos novos. E hoje, quando a gente enxerga a nossa administração, de qualquer empresa, ou mesmo a administração de organizações públicas, você consegue enxergar a aplicação dessas teorias na nossa realidade. Então, isso são ferramentas que até hoje são úteis para um gestor. Então, é útil para quem estuda do ponto de vista teórico, é útil para quem precisa entender, para quem precisa administrar organizações privadas ou públicas. Então, é esse corpo de conhecimentos que a gente vai precisar entender ele, como é que ele vai surgindo ao longo do tempo e de que forma isso vai construindo, vai moldando as teorias administrativas e o conhecimento administrativo que a gente tem hoje, ok? Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada na tela para a gente não perder tempo, para a gente falar então sobre essa história de evolução do pensamento administrativo. Olha esse histórico que está na tela. Bom, ele mostra para a gente várias teorias, e ao lado dos nomes das teorias a gente tem algumas datas. Eu diria para vocês, olha, não precisa se preocupar com essas datas, porque elas não são exatamente precisas, não é? Elas são datas referenciais que pregam algum grande trabalho, algum grande marco de cada teoria, o que não quer dizer que a partir daquela data a teoria prevaleça totalmente, não é isso. É mais um guia referencial. O que importa para a gente é entender quais são as teorias que a gente vai estudar na aula de hoje. Então, olhando para o lado direito, né, desse quadro, você vai enxergar a administração científica, a teoria da burocracia, a teoria clássica da administração, a teoria das relações humanas, a teoria estruturalista, a teoria dos sistemas, a teoria neoclássica, a teoria comportamental, a teoria do desenvolvimento organizacional, que acaba sendo uma derivação a partir da teoria comportamental, a teoria da contingência, e a partir daí sim a gente chega em novas abordagens que a gente não vai estudar exatamente na aula de hoje. Isso vai ser o tema de estudo das nossas aulas seguintes desse nosso curso, né? Então a ideia é passar por todas essas teorias hoje, dar uma visão geral, um quadro geral dessas teorias, para que vocês possam entender qual é o elemento central, o que caracteriza, qual é a ênfase de cada uma dessas teorias, ok? Bom, para a gente ilustrar como isso é cobrado em prova, e como a gente tem a relação clara entre administração geral e administração pública, dá uma olhada nessa questão de prova, é uma questão de prova da ESAF, que explora exatamente essa ideia. Olha só, considerando o arcabouço racional legal da administração pública no Brasil, é correto afirmar que, olha só, embora ele faça uma questão sobre administração pública, ele vai tratar da aplicação das teorias administrativas nas organizações governamentais. Então, na verdade, é uma questão de aplicação dos conceitos de administração geral também à administração pública. Mas a ênfase dele, o conhecimento para responder a questão, é um conhecimento de administração geral. Então, dá uma olhada na letra A. Ele diz: apenas as teorias administrativas com foco nas tarefas e nas estruturas são aplicáveis à gestão pública. Então, pessoal, vamos sempre lembrar disso, né? Cada uma dessas teorias que a gente estudou, elas têm ênfases específicas, né? Então, algumas enfatizam as tarefas, outras enfatizam as estruturas organizacionais,
outras enfatizam as pessoas, né, como grupos isolados, o indivíduo ou o grupo maior de pessoas dentro de uma organização, outras enfatizam o ambiente e a tecnologia, outras as relações sistêmicas, ou seja, as teorias têm ênfases específicas. Não é? Então, volta para a tela. Quando ele diz apenas as teorias administrativas com foco nas tarefas e nas estruturas são aplicáveis à gestão pública, isso está errado, porque outras teorias administrativas que não têm um foco nem nas tarefas e nem nas estruturas também são aplicáveis, como, por exemplo, a que a gente vai ver na aula de hoje, chamada Escola de Relações Humanas, cujo foco é nas pessoas e não nas tarefas e nas estruturas. Tá certo? Então isso está errado a letra A. Na letra B ele diz, olha, nos dias atuais encontramos fragmentos de todas as teorias administrativas nas organizações públicas, quer adaptadas, quer em sua forma original. Beleza, pessoal? Exatamente essa é a ideia que a gente quer passar. Ou seja, no fundo, todas essas teorias, nenhuma delas tem a verdade absoluta. Então é um processo evolutivo que cada uma vai agregando então novos conhecimentos, embora às vezes elas pareçam contraditórias entre si, sempre tem alguns aspectos diferentes de cada uma delas que são úteis quando você vai tratar de uma questão real. Então, todas as teorias podem contribuir em parte, normalmente com algum tipo de adaptação quando a gente fala de organização pública, mas a base está sempre naquelas teorias. Então, todas elas têm partes que podem contribuir para o entendimento dos problemas organizacionais e, claro, do ponto de vista que nos importa, para uma resolução de prova. Então, volta para a tela. Então, está correto isso que está dito na letra B. Todas as teorias podem ser aplicadas, normalmente com alguma adaptação e às vezes até em sua forma original. Então a letra B está correta. Só para a gente eliminar o resto, olha só o que ele diz. Letra C. Nenhuma teoria administrativa pode ser aplicada à gestão pública, pelo simples fato de todas elas terem sido desenvolvidas em ambiente empresarial. Bom, de fato elas foram desenvolvidas em ambiente empresarial, mas elas podem ser aplicadas, como a gente viu na questão anterior, todas podem ser aplicadas frequentemente com alguma adaptação. Letra D. À exceção das teorias administrativas com foco nas pessoas, as demais são aplicáveis à gestão pública. Está errado, porque as teorias administrativas com foco nas pessoas também são aplicáveis à gestão pública. E letra E, ele diz, nenhuma teoria administrativa pode ser aplicada à gestão pública, que já dispõe de um modelo gerencial próprio específico. Bom, como a gente viu, é exatamente o contrário. Todas podem ser aplicadas, ou seja, embora a gente possa dizer realmente que quando a gente olha para a administração pública, existem modelos teóricos que expliquem o funcionamento da administração pública, isso não quer dizer que eles tratem realmente de todos os aspectos administrativos, todos os aspectos gerenciais. Pelo contrário. Então, embora exista lá, você estude, quando estuda administração pública, coisas como modelo burocrático e modelo gerencial, isso não trata realmente de todos os detalhes que vão ser úteis na gestão dos vários recursos disponíveis numa organização para que ela persiga a sua missão e os seus objetivos. Não é? Então, isso não vai acontecer. Então, o que vai acontecer, na verdade, é que o gestor público, assim como o gestor de empresas, ele vai beber exatamente nessas fontes. Ele vai lá nas teorias clássicas, ele vai na Escola de Relações Humanas, vai utilizar conhecimentos da abordagem comportamental, vai ter a visão de sistemas, vai entender suas relações com o ambiente, ou seja, ele vai pegar trechos ou aspectos ou fragmentos, como disse a questão, dessas várias teorias e aplicar nos seus problemas, na resolução dos seus problemas cotidianos de gestão. Ok? Bom, o que a gente vai fazer agora é começar então a sequência desses estudos, ou seja, a sequência dessas teorias que a gente precisa conhecer. A gente não vai seguir a ordem cronológica que eu apresentei, eu vou utilizar uma ordem que é mais didática, ou seja, ajuda a compreensão do surgimento das teorias e da lógica por trás dessas teorias, ok? E a gente vai começar justamente com uma coisa chamada escola clássica ou abordagem clássica, que por sua vez pega duas teorias. Então dá uma olhada na tela, pessoal, para eu explicar isso para vocês. Então, o que a gente chama de escola clássica se subdivide em duas teorias, que são essas que estão na tela. Então, a escola clássica tem a teoria da administração científica e a teoria clássica da administração propriamente dita, não é? As duas, vocês percebem uma coincidência imediata, que as duas realmente são as escolas pioneiras, por isso são conhecidas como escolas clássicas, e elas remontam ao início do século XX, ou seja, logo no início, os primeiros livros da administração científica são publicados ainda na primeira década do século XX. E aí, a gente tem o desenvolvimento de duas linhas que são diferentes, mas são complementares. Então, olha só, nos Estados Unidos, num contexto onde as empresas estavam crescendo de uma forma rápida e desorganizada, começa a surgir, graças a nomes, principalmente como Taylor, mas também Gantt, Gilbert, olha só, pessoal. E aí começa a surgir, então, uma busca pelo desenvolvimento de métodos científicos de administração, mas científicos entre aspas, mas é isso que eles queriam, ou seja, trazer realmente
alguns métodos para a administração não ser feita de forma exclusivamente intuitiva, porque isso era essencial quando a gente considera que a gente está vivendo um crescimento muito rápido e muito desorganizado das organizações. Por sua vez, na França, nomes como Fayol, Mooney e Gulick, eles vão desenvolver a teoria clássica da administração, onde eles vão focar coisas diferentes, mas visando a mesma coisa. Como é que eu faço para estabelecer métodos para gerenciar? O foco da administração científica era nas tarefas. Esse é um ponto importante, isso é cobrado em prova, como a gente viu. E o foco da teoria clássica da administração é na estrutura. Então essa é a diferença entre as duas, não é? É uma das diferenças centrais. Isso, pessoal, alguns autores, como Kevenato, gostam de lembrar a gente exatamente isso, de que elas têm uma visão diferenciada. A administração científica, ela vai olhar o detalhe das tarefas executadas pelos funcionários. Então a gente diz, ela é analítica, não é? E tem um olhar de baixo para cima na organização. Enquanto a teoria clássica de Fayol, ela vai ter um olhar sistêmico, sintético, olhando a organização como um todo, de cima para baixo. É o olhar do dirigente que desenha a melhor estrutura. Então, enquanto um está focado nas tarefas, no desenho das melhores tarefas, o outro está focado no desenho da melhor estrutura. Em comum, ambos querem fazer com que as organizações consigam ser mais eficientes, ok? Então, volta para a tela. E aí, pessoal, quando a gente olha então para a administração científica, em primeiro lugar, a gente vai ter esse contexto, né? Como eu disse para vocês, um crescimento acelerado e desorganizado das empresas e uma necessidade de aumentar a eficiência das organizações. Então vai ser uma tentativa de você aplicar métodos científicos para a gestão dessas empresas que estavam crescendo numa velocidade muito acelerada. E nesse caso, ela parte do princípio de que os administradores e os engenheiros devem estabelecer as estruturas e os padrões perfeitos de trabalho. Isso tem algumas consequências, né? Essa percepção de que são os administradores e os engenheiros que devem fazer o desenho de como as tarefas devem ser feitas, isso coloca uma posição de obediência total e, de certa forma, de paternalismo em relação ao operário, em relação aos funcionários em geral. Ou seja, a ideia é, os engenheiros e os dirigentes, de um modo geral, eles definem como a tarefa tem que ser executada e treinam os operários nessas tarefas. O papel do operário, nessa visão da administração científica, é simplesmente seguir exatamente o roteiro que foi traçado para ele executar aquela tarefa. Então ele não tem um espaço de criatividade, um espaço de discricionariedade para decidir o que fazer e como fazer. Ele tem que seguir exatamente a forma traçada pelos altos dirigentes ou pelos engenheiros que estão ali próximos no desenho da tarefa e seguir isso à risca, não é? Volta para a tela. Então esse é um dos princípios da administração científica. E a gente consegue perceber isso em torno de alguns fundamentos. Então, é preciso estabelecer, dentro da ideia da administração científica, uma cadeia de comando e controle, ou seja, é preciso estabelecer uma cadeia hierárquica, né, pelo qual se estabeleça quem manda em quem e de que forma esses alguém comandados são supervisionados ou são controlados. Parte-se do princípio de que existe uma única maneira de fazer o trabalho certo, aquilo que em inglês a gente chama de one best way, ou seja, o jeito certo de fazer uma tarefa, e esse jeito certo tem que ser encontrado pelos administradores, pelos engenheiros, ou seja, eles têm que desenhar o jeito certo de executar a tarefa. Os trabalhadores são encarados como mão de obra, então é um recurso desse tipo, é uma visão realmente do início do século passado. Você valoriza a estabilidade dos empregos, ou seja, você quer que os trabalhadores saibam que eles vão permanecer ali e que, portanto, vale a pena para eles buscar a produtividade daquelas empresas, porque a produtividade das empresas garante a empregabilidade deles. E, claro, a busca por maior produtividade aqui como sinônimo de eficiência, não é? Ou seja, a ideia de você conseguir fazer cada vez mais com menos ou aproveitar o máximo possível os seus recursos disponíveis para alcançar os resultados desejados. Bom, e aí, a partir desses princípios, Frederick Taylor desenvolve o que a gente chama da organização racional do trabalho, que pode aparecer em prova pela famosa sigla ORT, que é o desdobramento dos princípios da administração científica em consequências práticas, não é? Ou seja, o que o administrador precisa fazer na organização. Então, é preciso fazer uma análise do trabalho executado em toda a organização, isso no nível dos detalhes. Então, você vai estudar os tempos e movimentos. Então, essa história de tempos e movimentos é um dos pontos centrais da administração científica e cai sempre em prova, justamente por causa dessa centralidade que tem dentro da teoria. A ideia era, os engenheiros precisam estudar cada tarefa que vai ser executada precisa ser decomposta nas partes mais simples, nos movimentos mais simples. E é preciso estudar como é que esses movimentos são feitos, qual é o tempo que é demorado entre cada um desses movimentos, para que você desenhe o melhor jeito possível
Isso que a gente chamou de One Best Way de executar essa tarefa. Então a visão era exatamente essa, de você desenhar a tarefa perfeita a partir dos estudos dos tempos e movimentos. E aí o operário seria então treinado para executar aquilo da forma padrão, da forma perfeita, do melhor desenho possível dos tempos e movimentos para a execução de cada uma daquelas tarefas. Volta para a tela. Então, como a gente viu, isso significa enfatizar bastante as tarefas, o desenho das tarefas, o treinamento em torno das tarefas e a cobrança de resultados em cima das tarefas. A preocupação da produtividade leva ao estudo da fadiga humana, ou seja, é preciso se preocupar para que o operário não canse, porque se ele cansar, isso diminui a sua produtividade. Então, quando você estuda os tempos e movimentos de cada tarefa, você tem que fazer isso para desenhar tarefas que cansem o mínimo possível as pessoas, então você vai estudar a fadiga. E aqui uma observação importante, pessoal, é o estudo da fadiga do ponto de vista fisiológico, quer dizer, o cansaço físico do trabalho físico. Eles não tinham uma preocupação com o cansaço mental, ligado a fatores emocionais, ligados ao tédio da pessoa de fazer a mesma coisa 500 vezes, ou seja, essa não era uma preocupação, era uma preocupação com o cansaço meramente fisiológico, ok? Volta para a tela. Aí, a partir da análise do trabalho de toda a organização, é preciso dividir e especializar o trabalho, ou seja, definir dentro do organograma qual caixinha faz que tipo de trabalho, e dentro de cada caixinha que pessoa faz cada trabalho, e com isso desenhar os cargos e as tarefas associadas a esse cargo. Continuando na organização racional do trabalho que compõe a administração científica, mas virando a tela, então, a ideia era que os administradores deveriam se apoiar em incentivos salariais e prêmios, ou seja, a ideia de que você vai motivar o indivíduo oferecendo a ele variações salariais em função dos seus ganhos de produtividade. Não é? O quanto mais ele produz, mais ele ganha. Isso obedece ao conceito de homem econômico, ou seja, o conceito de homem econômico também é importante aqui porque é o seguinte, o homem econômico seríamos todos nós, quando a gente está buscando sempre o melhor resultado possível para a gente do ponto de vista material, do ponto de vista utilitário. Ou seja, a ideia da administração científica é que cada trabalhador é um homem econômico. Então, cada indivíduo se comporta da maneira que traga melhor resultado para ele. Então, se você diz para ele, olha, se você produzir mais, eu te dou mais dinheiro, então ele vai, como um homem econômico, fazer esse cálculo. Olha, se eu produzir mais, eu ganho mais dinheiro, é isso que eu quero, portanto, eu vou produzir mais. Então, a lógica era, se os homens são homens econômicos, eu consigo incentivá-los com incentivos salariais, financeiros de um modo geral. Volta para a tela. Se preocupava com as condições ambientais de trabalho, ou seja, é preciso ter as condições adequadas de temperatura, de ventilação, de umidade, de iluminação, para que o indivíduo consiga alcançar a máxima produtividade. Se preocupava em evitar climas ruins dentro da organização que pudessem afetar a produtividade, então se preocupava com um clima cordial de cooperação. Os métodos deveriam ser patronizados na busca por maior eficiência, ou seja, você não fica criando modos de fazer as tarefas, ou seja, os métodos são padronizados e existe um conceito importante que é o conceito de supervisão funcional. Isso quer dizer o seguinte, que se eu tiver um supervisor da área A e tem um supervisor do tipo de tarefa B, e tem um funcionário aqui que executa tanto as tarefas A quanto a tarefa B, então ele vai ter dois supervisores. Ele vai ter o supervisor A quando ele faz a tarefa A e o supervisor B quando ele faz o tipo de tarefa B. Então a supervisão não é única, ela é funcional de acordo com a função. Então eu tenho um supervisor especialista na tarefa A e um supervisor especialista na tarefa B. Essa é a ideia da supervisão funcional, ok? Bom, virando a tela, pessoal, só para a gente consolidar esse conceito de homem econômico, que eu disse para vocês, que é a base da administração científica, a gente vai sempre lembrar que na visão de Taylor, o ser humano é previsível, egoísta e utilitarista, ou seja, cada um dos trabalhadores seriam indivíduos racionais que analisam as suas alternativas e escolhem as que otimizam seus resultados e, portanto, são motivados por incentivos monetários. Daí a preocupação exclusiva da administração científica com incentivos desse tipo. Ok? Bom, isso compõe para a gente o quadro da administração científica. Como a gente viu, a escola clássica ela se subdivide em duas. Não é? Então tem a primeira, que é a administração científica, que a gente acabou de ver, e tem a segunda, que é a chamada teoria clássica propriamente dita, que é aquela que foi desenvolvida por Fayol. A gente vai vai tratar dela agora para a gente terminar o nosso primeiro bloco tratando exatamente da teoria clássica. Ou seja, então a gente vai ver a administração científica e a teoria clássica. Em conjunto, a gente viu então a abordagem clássica da administração. Ok? Dá uma olhada na tela. Então, olha só, a teoria clássica, como a gente viu, ela tem uma ênfase na estrutura, ou seja, enquanto a administração científica tem uma ênfase na tarefa, a teoria clássica tem uma ênfase na estrutura. Mas assim como a administração científica, a teoria clássica também busca maior eficiência.
só que ela tem uma abordagem sintética e universal da empresa, e os teóricos da teoria clássica são chamados de anatomistas e fisiologistas da administração. E eles recebem esse nome porque quando eles estudam anatomia, eles estão dizendo, está se querendo dizer que eles estão estudando a estrutura da organização, ok? A composição dos órgãos e o relacionamento entre eles. E quando se estuda fisiologia, você quer estudar como é que essa estrutura funciona, ou seja, você quer entrar no funcionamento da organização. Então é isso, eles estudavam a estrutura que garantisse o melhor funcionamento. Por isso eles ficaram conhecidos como anatomistas e fisiologistas da administração. Bom, o Fayol, que é o principal nome da teoria clássica, estabeleceu 14 princípios gerais. Que princípios gerais são esses? Vocês vão ver, alguns princípios são muito parecidos com os princípios da administração científica, outros não, outros são complementares, como a gente vai ver. Então olha só, primeiro ponto. Claro, se eu quero pensar em desenhar a melhor estrutura possível, eu preciso dividir e especializar o trabalho, ou seja, decompor o trabalho que vai ser executado dentro dos diferentes órgãos que compõem a minha organização. Isso me leva a estabelecer as estruturas organizacionais. É preciso estabelecer cadeias de autoridade e de responsabilidade, ou seja, por onde flui exatamente a ordem, né? Por onde flui as cadeias de subordinação. Esse é o ponto que vai ajudar a definir a melhor estrutura. Também se valoriza a disciplina, ou seja, é preciso que cada um saiba obedecer aquilo que lhe cabe e saiba manter a ordem no seu ambiente de trabalho. Além disso, os itens 4 e 5 tratam da unidade de comando, ou seja, cada pessoa só tem um chefe, e da unidade de direção, ou seja, a organização toda caminha num mesmo sentido, num sentido único, não é? Além disso, existe a subordinação dos interesses individuais aos gerais, ou seja, o que deve prevalecer não é exatamente o interesse de cada trabalhador, mas o interesse da organização como um todo. Ainda assim, se defende uma remuneração justa, ou seja, uma remuneração adequada para a produtividade de cada indivíduo. Virando a tela e continuando dentro dos princípios gerais de Fayol, a gente vai ver que temos a centralização, ou seja, a ideia de que a autoridade é centralizada. Então, se a gente pensa numa estrutura hierárquica, a gente sabe que o poder está centralizado nos níveis mais elevados. Depois, a ideia da cadeia hierárquica escalar. Então, você pensa, né, olha, o presidente ele comanda só 3 pessoas, não é? Teoricamente, mas são os 3 diretores, cada um comanda vários gerentes que comandam centenas de funcionários. Então, no final, você sabe que esse presidente aqui consegue comandar indiretamente milhares de pessoas. Esse é o princípio, né? Depois, a ideia da ordem, ou seja, da organização do ambiente de trabalho, a ideia de justiça, traduzida aqui como equidade, ou seja, o tratamento equânime para todos os funcionários, a estabilidade no emprego, então se as empresas sobrevivem, isso traz estabilidade no emprego para os funcionários, a valorização da iniciativa, mas aqui iniciativa sem ser no sentido de criatividade, no sentido, olha, se a máquina parou, faça alguma coisa, não fica parado esperando, mas não vá ter uma ideia nova, vai chamar o seu supervisor, ou vai verificar dos seus manuais o que tem que ser feito, etc, etc. E o 14º princípio, que é o espírito de equipe, ou espírito de corpo, aquilo que daria levaria, não é, ao conceito do corporativismo, como a gente diz hoje. Pois bem, pessoal, esses 14 princípios são 14 princípios centrais dentro da teoria clássica. Então, o que o Fayol e os seus seguidores ali, os seus colegas diziam? Olha, que toda organização deveria adotar esses 14 princípios clássicos para fazer um bom trabalho. Então, essa é a ideia, ou seja, a teoria clássica, assim como a administração científica, ela se pretende normativa ou prescritiva, ou seja, elas tentam prescrever a melhor maneira do trabalho ser executado do ponto de vista do administrador. Então, tanto o Taylor quanto o Fayol criam teorias que pretendem normatizar a melhor maneira de uma organização se portar, ok? Bom, voltando aqui para a gente continuar nos princípios da teoria clássica. Bom, além de fazer isso, além de definir aqueles critérios que ajudam a definir a estrutura organizacional e vários princípios que têm que ser seguidos dentro da organização, Fayol vai definir as 6 grandes funções que toda organização deve fazer. Então, quando eu fizer o desenho da minha estrutura, eu tenho que saber que essa minha estrutura tem que ser capaz de garantir a execução dessas 6 funções. Então, olha só, tenho a função técnica que se relaciona com os aspectos de produção de bens e serviços. Beleza, essa é a primeira e a mais evidente, não é, ligada à produção direta feita na organização. Depois eu tenho a função comercial, que se relaciona com as transações de compra, venda e permuta, né, dos bens produzidos e consumidos pela empresa. Depois, a função financeira, que vai tratar, é claro, do gerenciamento dos recursos financeiros que são utilizados pela empresa, ou seja, cuida da gestão financeira, a gestão desses recursos específicos. Depois, eu tenho a função segurança, que trata da preservação dos bens e das empresas
e as pessoas envolvidas com a própria empresa, não é? Ou seja, dos bens e das pessoas que se relacionam com a empresa. Depois, a função contábil, que trata do registro das contas efetuadas, dos balanços, das estatísticas, a nossa velha conhecida contabilidade. E, por último, uma função administrativa, que relaciona-se com a coordenação de todas as demais áreas. Então, o que ele está dizendo? Segundo Fayol, toda organização tem que pensar uma estrutura que garanta a execução dessas 6 funções aqui, ou seja, da função técnica, da função comercial, da financeira, da função de segurança, da função da contabilidade e da função administrativa. Ressaltando que a função administrativa se relaciona com todas as demais e é responsável pela integração delas num todo coeso, ou seja, para garantir que a organização seja tratada como um todo e persiga objetivos coerentes, utilizando essa estrutura concebida para executar todas as funções, não é? Pois bem, além de identificar as funções da organização, identificar que uma dessas funções é administrar, Fayol vai identificar também, dentro do ato administrar, quais são as funções que integram, né, que o integram, ou seja, que compõem o ato do administrador, o ato de administrar. E aí, pessoal, ele vai dizer para a gente uma classificação que até hoje é utilizada com algumas adaptações. Ou seja, a ideia de que o trabalho de administrar envolve, em primeiro lugar, planejar. E planejar significa você estabelecer seus objetivos e a forma de alcançar esses objetivos, né? São os meios de realização dos planos. Em segundo lugar, envolve organizar, que significa definir a estrutura da organização e garantir a existência dos recursos necessários ali para alcançar os resultados. Em terceiro lugar, ele vai dizer é preciso dirigir, ou seja, é preciso liderar as pessoas e as equipes para que elas cumpram suas funções. Em quarto lugar, é preciso coordenar as diversas unidades que compõem a organização para que elas persigam os resultados de uma forma coerente, bem articulada, harmônica entre si. E por último, controlar, ou seja, é preciso verificar se aquilo que foi planejado está sendo executado, se é preciso corrigir rumos ou se os objetivos estão sendo alcançados. Então, essa visão de que o ato de administrar envolve planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar, ela é válida até hoje, embora atualmente a gente utilize normalmente uma versão mais enxuta, que inclui planejar, organizar, dirigir e controlar. Aqui entendendo dirigir como englobando comandar. E esses dois podem aparecer, às vezes, substituídos pelo verbo liderar. Então, é mais comum aparecer como planejar, organizar, dirigir e controlar como as funções administrativas. Mas percebam que a gente utiliza hoje exatamente a mesma ideia que já estava lá em Fayol. A única distinção é que ele preferia distinguir a direção, esse exercício mais próprio da liderança, da função de coordenação das diferentes unidades dentro de uma organização, não é? Isso mostra pra gente a importância aí da teoria clássica, não é? Então, pessoal, sintetizando o que a gente acabou de ver, não é? Ou seja, ao longo desse primeiro bloco, a gente viu, bom, tudo bem, existe uma longa sequência de várias teorias administrativas que aparecem ao longo do século XX. As duas primeiras teorias que compõem o que a gente chama de escola clássica ou abordagem clássica são a administração científica de Taylor e a teoria clássica de Fayol. A administração científica de Taylor, que focava nas tarefas, enfatizava as tarefas, que tinha um olhar de baixo para cima, bastante analítico, no nível dos detalhes, querendo desenhar a melhor maneira do trabalho ser executado. E, ao mesmo tempo, a teoria clássica de Fayol, que enfatizava, por sua vez, a estrutura, que tinha um olhar de cima para baixo, era o olhar do dirigente, tentando entender qual que era a melhor estrutura, quais eram os melhores sistemas de gestão que garantiriam o melhor resultado. Então, uma abordagem mais sintética e mais universal. Os dois tinham uma característica, eles não olhavam para o ambiente fora da organização, eles olhavam só para o ambiente interno. Por isso a gente diz que essas duas abordagens, tanto da administração científica quanto da teoria clássica, eram abordagens de sistema fechado, ou seja, você não preocupa com o ambiente, você olha para a organização e só para ela. Como a gente vai ver, existem teorias que só olham para si mesmos, ou para a organização como um todo, melhor dizendo, que são as abordagens de sistema fechado, e há outras teorias que olham para o ambiente, aí seriam abordagens de sistema aberto. Bom, além disso, é preciso considerar que hoje, bom, quando a gente olha para isso, para essas teorias, isso parece tudo muito simples, né? Especialmente essa concepção do homem econômico, da organização racional do trabalho, de alguns princípios gerais. Mas isso foi um grande avanço no momento em que surgiram, ou seja, essas teorias têm um valor, claro, histórico, porque representaram realmente o pioneirismo desses autores em desenvolver uma teoria ou várias teorias da administração, e tem também um valor referencial, do ponto de vista de que algumas das coisas que eles identificaram a gente utiliza até hoje. Por exemplo, a ideia de que é preciso ter a divisão do trabalho, a especialização de funções, a ideia da supervisão funcional, a ideia de haver métodos, da padronização de procedimentos. São várias e várias técnicas e princípios que são extraídos dali, que vão
vão se perpetuar ao longo do século e são úteis para o administrador nos dias de hoje, ok? Então essas duas teorias, elas são diferentes, mas elas são complementares entre si e ambas tinham um grande objetivo, fazer com que as organizações fossem cada vez mais eficientes, ok? Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa agora e aí a gente volta no segundo bloco para falar de outras abordagens, especialmente a escola de relações humanas e as abordagens comportamentais. Até daqui a pouco.